Esta aqui nos recebe com muito carinho, né? Com muito afeto. É sempre bom estarmos reunidos aqui, formando essa corrente de amor, de fé, e assim a gente consegue que a nossa trajetória seja mais suave, mais tranquila, né? Então vamos iniciar dando alguns recados, né? Quase todos já sabem, mas a gente sempre está repetindo, né? As atividades da casa. Nós temos palestras e passes todos os dias, menos as sextas-feiras. E o plantão de atendimento é segunda, terça, quinta-feira, a partir das 19h15. Quarta-feiras, a partir das 13h15. Domingo, às 9h30. A casa tem um trabalho de assistência social. Todo segundo sábado de cada mês é distribuído 60 cestas básicas, né? Se alguém puder cooperar, trazendo aí um alimento não perecível, né? Tem algum ente aqui que é de grande valia e que está sempre precisando mais, é o leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, óleo e outros. Se alguém tiver condições, puder, o mínimo que seja, já é de grande valia. A cada 15 dias, aos sábados, após a palestra, temos a distribuição de café, leite, chá, suco, sanduíche, bolacha, para os nossos irmãos desabrigados. Também quem puder cooperar, seja ajudando na distribuição, ou cooperando de uma outra maneira, é só conversar com a Sandra aqui. Um outro aviso aqui, olha, o Centro Espírita Casa do Caminho de Santana está completando 10 anos de atividades. Então todos estão convidados a participar da festa de comemoração dos 10 anos da casa, no dia 22 de dezembro, cai numa segunda-feira, às 20 horas. Vai ter palestra com o tenor Alan Vilches, né? É isso? E no final vai ter um bolo comemorativo. Vai ser muito bom a gente estar todos unidos juntos comemorando os nossos 10 anos de casa. Que bonito, hein? Desses 10 anos aqui, daqui mais 10 anos, nós vamos estar aí mais um pouquinho mais baixinho, que a gente vai encolhendo, né? Isso. E espero, veja bem, daqui vários 10 anos, se eu desencarnar, voltar para o plano espiritual, eu quero voltar de novo e encontrar a casa do caminho de novo. Eu vou estar muito mais experiente, eu vou estar transmitindo muito melhor o que eu posso estar transmitindo para todos. Vai ser muito bonito. Dia 20? Terça-feira tem palestra, né? Normal. Bom, então vamos nos preparar para a gente iniciar a nossa palestra, né? Vamos fechar os nossos olhos físicos por algum instante, tão somente para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, esse nosso Pai de amor e bondade. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus no meio de nós. Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais dos seus ensinamentos, através dos ensinamentos da codificação dos livros espíritas. Que Jesus nos ilumine e que possamos captar tudo o que aqui for transmitido para nós. E não só captar aqui, mas colocar em prática no nosso dia a dia, para que possamos ter uma caminhada mais suave, mais tranquila, entendendo tudo o que acontece conosco nesta caminhada, seja coisas boas, seja os nossos tropeços, que Jesus nos ilumine, que possamos entender essa trajetória que não é fácil, é difícil,
mas temos certeza que estamos caminhando sempre a caminho da evolução. Assim, querido Mestre Jesus, te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. Vamos abrindo os nossos olhos físicos e prestando bastante atenção no nosso companheiro Serginho, que vai fazer a palestra por todos nós. A palestra hoje vai falar Renovando Atitudes. Esse livro é de Francisco, e é Francisco do Espírito Santo Neto, pelo médio Hamed, né? Então, seja feliz, Serginho. Muito boa noite a todos. Bom, o tema hoje, ele, além de tratar de coisas que a gente já vem trazendo de outras vidas, de outras encarnações e, obviamente, se reforça nessa, ele também trata da nossa questão futura. O que esperamos daqui para frente? Não vamos esquecer que a doutrina espírita é uma doutrina que fala do presente. Trata o passado apenas para que tenhamos uma visão do que nos trouxe até o dia de hoje e nos prepara para o salto do futuro. E essas velhas recordações, ela é tratada de uma forma interessante, porque o que acontece? A grande maioria de nós tende a guardar dentro de si os ranços, os rancores, as pequenas raivas de coisas do dia a dia que a gente acaba não percebendo, acaba não dando atenção, acaba, em alguns momentos, passando despercebido ações nossas, com irmãos nossos, no dia, no trabalho, na rua, em qualquer lugar, que a gente sequer percebe, se apercebe disso. E no tema especial aqui no livro, é interessante porque é tratado da seguinte forma: muitos de nós acaba na repetição de maus hábitos, na repetição de maus pensamentos, gerando em nós problemas de doença, problemas com a família, problemas com tudo que está à nossa volta, na repetição desses velhos lembranças que muitas vezes nós não nos apercebemos. Por exemplo, para que fique claro para todos, muitos de nós têm problema sério quando alguém nos pede alguma coisa. Alguém pede um favor para a gente. E muitos de nós, muitas vezes, têm a velha mania de fazer uma cara de que não gostou. Pode ser a mãe, o pai, o filho, qualquer pessoa. E muitas vezes nós não percebemos. A cara está lá no cérebro, está guardado. Velhas recordações de não querer fazer. Vem para nós, espelha naquele que nos pede, nós passamos isso para frente. E muitas vezes nós nem percebemos. A pessoa olha para a gente e às vezes é tão arraigado em nós essa mania que a gente não percebe. Então nós fomos vistos como pessoas rancorosas, pessoas que não querem muitas vezes fazer alguma coisa, não querem participar de algum trabalho. Mas está em nós. E a gente muitas vezes não dá atenção para determinados tipos de coisa, para esse tipo de coisa. Mas por quê? Muitas vezes porque nós, na maioria das vezes, sequer percebe. Exemplo. Muitos de nós têm velhas manias, velhos hábitos que não mudam nunca. A gente não muda o corte do cabelo, a gente não muda o jeito de arrumar roupa, a gente não muda a forma de tratar as pessoas, a gente não muda nada. Quando a gente entra num relacionamento, a gente cristaliza aquele relacionamento com a pessoa, ou com o trabalho, ou com a família, e não quer que nada mude. Quando alguém nos dá a impressão de querer mudar, está atingindo diretamente a gente, porque a gente não quer mudar. A gente não quer mudar de trabalho, a gente não quer mudar a nossa forma de ser com a família, a gente não quer mudar nada. Isso está presente no nosso dia, assim, a gente não muda muitas coisas. Apesar de muitos de nós, muitas vezes, falar, não, eu gosto das mudanças, eu gosto quando as coisas se mudam, quando o mundo nos dá condições. Só que quando o mundo nos dá condição de mudança, a gente costuma sofrer. Exemplo, quando a mulher vai embora. Não quero mais esse casamento. Olha a mudança aí. Ou o marido, cansei, vou embora. Por quê? Porque até aquele momento, nós não mudamos o nosso jeito de ser. Quando a empresa, por exemplo, nós não precisamos mais do trabalho.
É a vida nos dando a oportunidade de mudar. Ali a gente sofre. Então a gente percebe que a gente tem uma dificuldade tremenda de modificar velhas manias, velhos pensamentos. E isso está lá, gravado em nosso inconsciente. E a gente age dentro desse inconsciente no nosso dia a dia e não percebe. Então o ideal, e o livro, o tema traz para nós a oportunidade da gente começar a repensar o que nós somos, o que nós fazemos, oportunidade de mudança, porque a gente muitas vezes se preocupa muito com aquelas mudanças exteriores. Eu vou ser uma pessoa melhor para o mundo. E tenho o hábito de falar palavrão para todo mundo que está do meu lado, mas não percebo isso. Eu vou ser uma pessoa muito mais caridosa, vou dar pão para as pessoas, mas em casa não me chamam na hora do futebol. Ou na hora da novela, ou na hora que eu estiver comendo. E a gente não percebe que é uma questão de procedimento. Exteriormente, a gente tem coisas que a gente vai mudar e precisa mudar mesmo. Precisamos perdoar e aprender o perdão? Precisamos ser mais caridosos com as pessoas? Precisamos. Essas coisas são prementes, estão presentes no nosso dia a dia. Agora, vamos um pouco mais fundo. As reais mudanças, aquelas que estão dentro de nós, como diz Joana de Ângeles, arraigada, cristalizada na nossa maneira de ser. E a gente tem dificuldades de mudar. Então, a proposta é justamente começar a mudar isso. Um estudo feito em Los Angeles recentemente, e até porque ao final de ano, os americanos sempre pesquisam tudo, né? Eles perceberam que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de mudança, porque, primeiro, escrevem que querem mudar alguma coisa, um pensamento, um sentimento, alguma coisa, e dão um dia para mudar. Eu vou começar a emagrecer na segunda-feira ou depois do carnaval. Não, eu vou para a academia, mas eu vou começar a academia na semana que vem, porque agora não, vou começar a fazer o regime, a gente põe uma data lá. E coloca postergar essas datas e começa a colocar isso em algum dia que eu pretendo começar. Quando a gente faz isso, a gente já não quer nem começar. E eles lá, os americanos, chegaram à conclusão de que quando a pessoa se propõe alguma mudança e joga essa intenção para frente, é porque não quer fazer. E se a gente não quer fazer, não faz. Não adianta. E a proposta da palestra não é as grandes propostas. Essas, está chegando no final do ano, a gente pega e escreve lá, é bom. Escrever o que a gente quer. Vou trocar de carro, é bom, escrevam. Eu quero reformar minha casa. Sim, é bom, escrevam isso. Comecem a colocar em pauta aquilo que nos faz bem. Agora, vamos também começar a pensar naquelas pequenas ideias cristalizadas. Sorrir mais. Sorrir faz bem, viu, gente? Sorrir de vez em quando é bom. Eu vejo esses rostos aí e falo, gente, sorrir faz bem. E o sorriso, ele tem que ser parte integrante de nós. Por que a gente tem dificuldade de sorrir? Porque a gente tem o hábito de não sorrir. É por isso. Criamos esse hábito de tal forma que muitas vezes nós passamos o dia amarrado, com a cara amarrada, embrulhada. E no trabalho as pessoas até nos olham assustados, né? Porque a gente não tem o hábito de transparecer simpatia. Mas simpatia para quê? Para a gente poder mudar o mundo através de nós. E lá os americanos também perceberam que todo e qualquer hábito, ele torna-se parte da gente, desde que a gente queira, lógico, quando a gente força ou reforça ou cria uma ideia depois de uma sequência de 30 dias que a gente vai, por exemplo. Um exemplo prático aí. Por exemplo, eu vou, por exemplo, quando eu estiver no trânsito agora, eu não vou mais me preocupar quando o trânsito estiver parado, porque a gente tem aquela mania de se irritar quando o trânsito não anda, um exemplo. Então, no momento em que vai acontecer isso, as velhas ideias que nos trazem aqueles traumas de querer passar por cima de todo mundo, então nessa hora a gente tem que pôr em prática. Quando eu estiver no trabalho, eu vou sorrir para todo mundo. No início, vai ser até complicado e difícil, porque a gente vai sorrir forçado. E provavelmente, para a gente não ter dificuldade de sorrir, vai parecer forçado mesmo, é normal isso. Mas depois de um tempo, e eles falam 30 dias, com o tempo nós vamos começar a sorrir de forma natural, porque começa a fazer parte da gente. Isto para o sorriso, isso para a simpatia. Isso para a gente deixar as irritações. Isto para quando alguém pedir algum favor.
Olha, dá para fazer tal coisa. Acalma, sorri. Mesmo que seja forçado, sorria. Até o momento em que esse sorriso forçado se torne um sorriso natural. As transformações acontecem a partir da gente. Vamos parar de achar ou de pensar de que a transformação vai vir de fora. Ah, mas é que quando chegar a virada do milênio, nós estamos indo para a época de Aquários e o mundo vai se transformar. Balela. O mundo vai se transformar quando cada indivíduo se transformar. E a transformação gera trabalho, é trabalho pessoal. Todos nós temos que fazer esse trabalho pessoal. Não adianta ficar esperando que um portal do céu se abra e salve todo mundo. Já está na hora de nós, pelo menos dentro da série espírita, começar a perceber isso, de que a mudança parte da gente. Nós vamos transformar o mundo a partir da gente, não a partir do outro, ou a partir apenas da crença de que as coisas vão mudar porque estamos no novo milênio. Ah, mudou o milênio, então as coisas vão mudar. Não. Está na hora da gente começar a perceber. E a mudança começa a partir de coisas simples. Nossas ideias que arrastamos, essas pequenas ideias que nós não percebemos, temos que começar a percebê-las e modificá-las. Como? Olha só, vamos pegar alguns vícios que são também velhos hábitos nossos, que a gente traz inclusive de outras encarnações. Por exemplo, quando a pessoa fuma, não temos nada a ver com, nem nada contra o cigarro, ou quem bebe, ou qualquer outro tipo de costume, ou ideia que a pessoa traga, não temos. Vamos usar apenas um exemplo. O que acontece? A pessoa se propõe a parar de fumar. Vou parar de fumar, vou tentar parar de fumar. Eu acho que eu preciso parar de fumar. E a dificuldade se dá muitas vezes quando a pessoa simplesmente força a parada. Daqui a um ano ela volta. Aí tenta de novo, daqui a 2 anos ela volta. Então nós vemos... Isso acontece não só com cigarro, com álcool, ou mesmo pessoa que tenta emagrecer. O que acontece... E aí os psicólogos modernos dizem o seguinte: toda mudança, ela parte da premissa de que nós precisamos perceber o que está errado. Porque como perceber? É simples. Ah, me deu vontade de fumar. Digamos que eu seja um fumante inveterado. Me deu vontade. Vou acender lá um cigarro. Eu tenho que perceber nessa hora que aquilo não é legal para mim, desde que eu queira mudar. Estamos apenas dando um exemplo. Eu tenho que, na hora que eu estiver lá acendendo o cigarro, eu percebo e falo, olha, isso aqui não é bom para mim, eu sei disso. A partir do momento que nós começamos a perceber, acordar, porque muitas vezes a gente tem o costume de agir com as velhas ideias, que é tão parte integrante nossa, que a gente não percebe quando ela vem. Já foi, a gente não percebe. É perceber o que a gente quer mudar, acordar ali no momento, perceber isso, e aí falar, bom, eu sei que eu não posso. A partir do momento que, e mesmo que a pessoa continue fumando, mas começar a acordar para esses momentos. Quando a pessoa, por exemplo, tem um problema de comer desenfreadamente. Sabe-se, no fundo, que é um problema emocional. Mas, no momento em que a pessoa se desaspera, e aí eu vou me alimentar para poder tampar esse buraco emocional, se alimente, mas perceba isso. Olha, eu sei que é um problema emocional. Estou comendo e eu preciso cuidar disso, do meu emocional. Quando a gente começa a acordar para o que faz, o nosso próprio inconsciente começa a cobrar da gente a mudança. Isso é interessante, porque aí nós começamos a buscar por uma obrigação pessoal. Quando a gente sequer acorda para a mudança, quando a gente sequer percebe a mudança, ou seja, veio e já foi, se torna um velho hábito e vai continuar sendo porque a gente sequer percebeu que tem. Então, para que fique claro, as grandes mudanças, aquelas transformações pelas quais precisamos passar, porque estamos no mundo para mudar, essas nós vamos continuar trabalhando. Essas pequenas mudanças, velhas ideias que vemos trazendo de outras vidas, essas aí, que aí podemos captá-las quando elas vêm, essas nós precisamos dar uma atenção especial, porque é bem nossa. São coisas que muitas vezes passam despercebidas e a gente sequer sabe que tem. Quando, por exemplo, muitas vezes a pessoa nos tira do sério, a gente é grosso com a pessoa e passa batido, e eu vou embora, vou para o trabalho, faço alguma coisa, e sequer percebi que em algum momento do dia eu fui grosseiro ali naquele momento com a pessoa. Ou quando nós temos as velhas ideias de taxar pessoas quando olhamos
isso é do pensamento. Uma proposta interessante que tem a ver com o tema, para a gente ver como é difícil isso, né? Tentemos, durante pelo menos esta semana, não reclamar, nem em pensamento. Tentemos. Passar uma semana, não vai uma semana não, vai um dia. Uma semana é muito, a gente sabe. Um dia sem reclamar, e a gente vai começar a perceber como é difícil, complicado, porque nós temos a predisposição, a ideia de justificar algo que a gente faz por alguma coisa externa. Querem ver um exemplo? Vou contar com a participação agora dos amigos para lerem algumas coisas que normalmente nós fazemos ou justificamos quando fazemos alguma coisa. Ela vai distribuir, eu queria que vocês lessem. Se servir para alguém, deixa quieto, serviu, acabou. Serve apenas para que nós comecemos a entender. Com o microfone, porque a gente está... Aí passa o microfone, apenas leiam. Né, para que a gente possa entender como muitas vezes nós estamos aí no mundo, estamos agindo, passa batido muitas vezes o nosso sentimento e emoção, e a gente não percebe. Vamos lá, leia aí pra gente. Se eu não tivesse mulher e filhos. O mundo seria melhor para mim se eu não tivesse mulher nem filho. Olha que coisa como o mundo é cruel. Se eu tivesse dinheiro. Eu também. Se eu tivesse dinheiro, olha... Se eu tivesse boa saúde. Eu faria muita coisa. Olha... Se as condições em que vivo fossem diferentes. Pois é, o mundo seria um mar de rosa, não é? Os outros me compreendem. Ninguém me compreende. Pois é, olha que mundo cruel. Se nada acontecer para me deter. Ai, eu vou longe, né? Mas sempre tem alguma coisa me detendo. Por que será? Se eu tivesse uma boa educação acadêmica. Eu iria longe. Olha. Se eu fosse mais moço. Oh, meu Deus, viu? Quanta coisa eu faria. Você vê, olha a situação, hoje a bolsa caiu. Se eu tivesse tempo. Essa falta de tempo é que atrapalha a minha vida. Se eu tivesse nascido rico. Oh, meu Deus do céu, que beleza seria, hein? Se outras pessoas não tivessem me prejudicado. Pois é, viu? Sempre alguém está no meu caminho, me atrapalhando a vida. Exatamente. Porque as pessoas não estão me dando emprego. O que eu mereço, né? Pois é, o mundo não me dá oportunidade. Também. Se eu não tivesse medo do que eles diriam. Exato, as pessoas me julgam muito. Se eu pudesse viver novamente minha vida. Como seria melhor, hein? Olhem só. Então, Se eu pudesse ganhar loteria. Faltou essa. Essa não está no papel, mas deveria estar, viu? Ou seja, notem, então, que dentro dessas premissas que foram lidas, o mundo seria muito melhor se a gente iria tão longe se... Teve um escritor antigo chamado Napoleão Hill, ele dizia o seguinte: o homem é a medida exata daquilo que ele acredita. Em outras palavras, a gente só consegue chegar onde a gente acredita que pode chegar. Aquela palavra básica lá, né? Deus não dá a cruz maior do que você pode carregar. Vamos mudar um pouco essa frase dizendo: a gente é que dá o peso para a cruz. Exato. Mas essa cruz é muito pesada. E a gente dá o peso para ela e a gente não consegue andar. E aí vem o C. E a gente percebe que se não tivesse tanto C, a gente iria tão longe. A gente não conseguiria tantas coisas. No entanto, nós somos emperrados pela nossa própria descrença em nós mesmos. Essas descrenças também estão impregnadas em nossa maneira de ser e agir.
Nós acreditamos pouco em nós, não estou falando que vale só como um exemplo, e essa crença pessoal faz com que isso seja real. Então, quando alguém vira para a gente e fala, mas tu é burro, hein? E a gente acreditar, a gente realmente vai pensar como um burro. Aquelas mães que falam para o filho, mas você não aprende nada. As crianças até os 7 anos têm um problema sério, porque elas assimilam aquilo como verdade. Ela cresce com dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque alguém, um adulto que ela acredita, falou algo que ela acredita ser verdade. Ela acredita tanto naquilo que aquilo assimila como verdade e ela cresce com dificuldades. Teve um jovem americano que o pai sempre chamava ele de burro, burro, burro. E ele cresceu acreditando nisso. Quando ele casou, a mulher via aquela... porque ele transparecia aquela incompetência. A mulher satirizava ele, teve filho com outro homem... E o filho cresceu desrespeitando ele. E esse cara, então, era um desesperado, acreditava nisso. Acreditava tanto que lá, por seus 30 e poucos anos, ele falou que ia mudar. Alugou uma casa num outro lugar, passou a noite nesse outro lugar que ele alugou lá, abandonou lá a família, e no dia seguinte, quando estava passando o presidente americano, o Lee Oswald, deu um tiro nele. Essa é a história dele, do Lee Oswald. E ele acreditava tanto na sua incapacidade que ele viveu desta forma em todo momento da sua vida. Nós somos medida exata daquilo que acreditamos. A gente só não consegue ir para frente se a gente acreditar que não pode. Tem um teste que as pessoas que hipnotizam fazem que é interessante, né? Eles dizem o seguinte, que se numa plateia, se a gente acreditar que, digamos que eu seja uma pessoa que hipnotiza, e eu falo para vocês, vocês não vão conseguir levantar, vocês realmente não conseguem sair dessa cadeira. A crença é tão forte que o teu corpo vai ficar tão pesado que você não consegue se levantar. Nossas crenças nos limitam. Então nós temos que mudar essas crenças, mudar as velhas ideias, as ideias limitantes. Para a vida, para o mundo, para as pessoas. Comecemos, então, com boas ideias. Comecemos com boas perspectivas para nós. Porque quando nós mudamos a nossa vida pessoal, nós mudamos a vida de todo mundo que está à nossa volta. E isto não é a doutrina espírita que fala. Isso é mundial. Os cientistas hoje sabem que quando você muda o seu pensamento, você irradia essa mudança para todo mundo. Fizeram uma experiência recentemente numa ilha em que viviam os macacos. Várias ilhas separadas com os macacos. Até os animais transmitem pensamento. E aí, os macacos eram carnívoros, comiam carne. Então, os cientistas foram numa ilha, ensinaram os macacos a salgar carne no mar, e eles comiam. Então, todo mundo ia lá e salgava. E as outras ilhas, não. Eles voltaram 7 meses depois e perceberam que todas as ilhas, todos os macacos salgavam a carne. Eles, nossa, que interessante, como isso é possível? Porque o conhecimento é irradiado. A transformação irradia. E aí, só para entenderem melhor como isso funciona e como é interessante, e isso saiu até no jornal aqui no Brasil, de um psicólogo americano. Ele fez pesquisa, ele entrou num lugar em que só tinha presos, aquelas presas assim, com maníacos, pessoas irrecuperáveis. E ele estranhou, falou, mas ninguém nunca é curado aqui? Não, as pessoas que vêm para cá são incuráveis, eles estupram, eles matam e não tem cura. Estão ali e vão ficar ali pro resto da vida. E ele, penalizado com aquilo, ele falou, deixa eu ficar numa salinha perto das celas, então, e começou a verificar as fichas dos prisioneiros. Qual foi o susto das pessoas quando os prisioneiros começaram a ficar menos arredios depois de um tempo, começaram a tomar menos remédios depois de algum outro tempo e começaram a se acalmar, a amainar, começaram a sair daquelas celas de perigo total. E os médicos foram questionar, mas o que você está fazendo? Não, nem entro na sala, mas o que você está fazendo? Nada, eu simplesmente pego a ficha do preso, abro e falo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Isso é real. E o psicólogo ia para outra ficha e sentia isso. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele fez isso por muito tempo com todos os presos. Recentemente, a ala de periculosidade total foi fechada nesse lugar. As pessoas continuam presas lá, mas já não precisam mais tomar os remédios, não precisam mais ser trancafiadas como eram antes. O mundo, então,
é a irradiação do que pensamos e acreditamos. Se a gente irradiar amor, o mundo vai ser amor. Se a gente irradiar qualquer outra coisa, o mundo vai ser essa outra coisa. Depende de nós. Muita paz a todos. Bom, agora é chegado o momento das perguntas, né? Quem tiver alguma colocação, alguma pergunta a fazer, o Serginho está aqui. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma colocação, porque por todas essas colocações do Si, né, eu percebi que você pode ver que são todas possíveis que a gente coloca para não tentar a mudança, né? Ah, se eu fosse mais moço, quando você já é velho. Ah, se eu ganhasse na loteria, uma condição meio difícil. Então a gente está sempre colocando um empecilho, né? Sempre um empecilho para adiar ou até mesmo para não fazer. Iniciar essa mudança, né? Então eu vejo até dependente químico, então eu sempre tentar deixar, né, esse meu problema, eu sempre falo, se eu tivesse o apoio da minha mulher, se eu tivesse, e a gente não externos, isso é verdade. Ficou um ponto interessantíssimo. Na verdade, a grande maioria de nós, quando não conhece, quando não está premente essa responsabilidade pessoal, é natural jogar a culpa para fora de nós. É um roteiro super natural. Quando a gente já conhece, já sabe das nossas capacidades e condições, a gente tem que sair do si e saber que nós realmente somos donos da nossa vida. Teve um cientista até americano, ele deu uma entrevista recentemente num canal, acho que foi no GNT, uma mulher gosta dessas coisas de tarô, né? Perguntaram para ela, perguntou para o cientista, escuta, você acredita em tarô? Não sei, eu nunca joguei. Mas você acredita que ele pode mostrar o seu futuro? Ele falou, aí não. O meu futuro quem faz sou eu, não é o tarô. Isso mesmo, o futuro quem faz somos nós. Temos ainda tempo. E começa hoje. Deixa para a sua palestra não. Isso é uma colocação, né? Que nem nós está se aproximando agora do final do ano, com fraternização, né? Então eu vejo assim, não precisa a gente aguardar o final do ano para chegar a cumprimentar, a partir de hoje eu vou mudar tudo. Podemos começar agora, né? Que já é um erro que vem, acho que já desde o princípio, né? No final do ano eu vou comer bem e tudo, não precisa comer bem só no final do ano. Come moderadamente durante o ano todo e a gente acha que seria muito mais feliz, né? Isso, realmente. A mudança ele tem que partir a partir da premissa presente. Gente, o futuro não existe. O passado já foi. A única coisa que existe é o hoje, é o agora. O amanhã só vai existir quando for amanhã, ainda não é. Então, se a gente quer mudar, a gente tem que partir sempre do presente, já. Olha, eu vou mudar agora. E aí sim. Seja para o que for, se a gente coloca se, a gente não quer mudar. Essa plano do amor, né, que o psicanalista ela fez o trabalho. Eu estava lendo um livro do Miramês esses dias, Favos de Luz, e foi perguntado para o Miramês qual é a religião do futuro, se é espírita, né? Ele falou que a religião do futuro é o amor. Quando todo mundo se amar, não precisa mais ter religião, né, ostensiva, espiritismo, catolicismo, umbanda, nada. Você tem o amor. O amor fala por si só, né? Porque foi o que Jesus nos ensinou. E a Sandra, agora aproveitando o gancho da Sandra, notem que Santa Catarina teve essa tragédia e a ajuda que está indo para lá, né? Impressionante, a gente se une para ajudar. Exato, mas imagina se essa fraternidade fosse constante. Não faltaria nada para ninguém. Bom, chegamos. Quem tiver alguma... Oi?
Não chame. Na verdade, a transformação, e Kardec fala nas leis de transformações, que isso são coisas necessárias. É tragédia para nós que vivenciamos o momento presente, mas são necessidades de mudança que o mundo precisa passar, não tem jeito. A gente sabe disso. Né? Se a gente fica olhando com olhos assustados, a gente acaba não entendendo que, gente, acima de tudo que acontece no mundo, tudo, existe um Deus maravilhoso que nos ama. Tudo que acontecer na Terra, tudo que acontecer com o indivíduo está sob a égide divina. Tudo. Exatamente. Exato. Na verdade, a Terra vai estar passando por uma mudança de eixo. E só para aí é questão de informação. Recentemente está passando perto da Terra um planeta. Vocês sabem disso, no Planeta Fantasma? Vai passar em 2013 aqui na altura bem próximo daqui da gente. Provavelmente, quando ele passar, isso já foi detectado por satélites e tudo mais. Quem for na internet vai verificar isso. Quando ele passar, provavelmente a Terra vai mudar um pouco o eixo, sim. Mas eu não sei se a mudança vai gerar mudanças no planeta física, mas com certeza vai ser para a Terra começar a entrar no eixo mais equilibrado também. Bom, o Serginho depois fica mais um pouco aqui, quem quiser fazer alguma pergunta. Bom, queridos irmãos, agora é um momento muito especial, momento de abrirmos os nossos corações para que possamos vibrar o nosso amor, o nosso carinho com todos os nossos irmãos que necessitam de auxílio neste momento. Nós estamos aqui, espíritos encarnados, e junto conosco aqui existe uma infinidade de espíritos desencarnados. Muitos deles estão aqui para dar sustentação para nós. Temos os nossos irmãos desencarnados também que partiram com a dependência química, que aqui estão também para receber esse nosso carinho, esse nosso amor. Então vamos nos unir nesse momento, queridos irmãos. Vamos nos concentrando, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos caminhar juntamente com Jesus para que podemos adentrar a cada local onde existe aquele nosso irmão que necessita de auxílio. Vamos com os nossos pensamentos lá para o sul, para Santa Catarina, onde lá existe aquele nosso irmão desabrigado, muitos deles passando fome, frio. Que esse nosso calor humano chegue até eles. Que Jesus esteja presente nesses momentos difíceis e sempre, para que esses nossos irmãos possam se reerguer. Vamos vibrar para todos os nossos irmãos socorristas, que lá permanecem junto com esses irmãos, dando o seu apoio, o seu amor, o seu carinho. Que Jesus ilumine a todos esses nossos irmãos. Caminhando novamente com o Mestre Jesus, vamos adentrando debaixo dos viadutos, as ruas de todo o nosso país, onde lá encontra aquele nosso irmãozinho também. Muitos deles tomados pelos vícios. Que Jesus ilumine esses irmãos também. Que esse nosso amor chegue até eles. Vamos adentrando aos hospitais, onde lá encontra aquele nosso irmão enfermo. Muitos deles em fase terminal, se preparando para que possam voltar à pátria espiritual. Que Jesus ampare a todos esses irmãos. Vibramos também para os médicos, enfermeiros, funcionários
que cuidam desses irmãos. Novamente caminhando com Jesus. Vamos colocar em nossos pensamentos um irmão, um parente, um amigo, que neste momento passam por necessidades, seja qual ela for. Que Jesus ilumine esses irmãos, que essas nossas vibrações cheguem até eles. Que eles possam ser amparados. Vamos adentrando aos nossos lares, para que haja paz, união, que possamos a cada dia plantar sempre o amor em nossos lares. Que Jesus ilumine a todos. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos por este momento de estarmos aqui vibrando. Que esses nossos irmãos, distantes fisicamente de nós aqui, mas dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos corações, possam ter recebido neste momento esta energia, se fortificando espiritualmente. Te agradecemos, Jesus, por este momento. Que possamos ter uma semana de paz, de equilíbrio, que possamos exercitar no nosso dia a dia tudo que aprendemos aqui. E que na próxima semana possamos estar aqui novamente, Jesus, reunidos, formando esta corrente. Te pedimos assim, Jesus, a permissão para encerrar esta parte e que possamos nos preparar agora, nos fortificar, para estarmos bastante receptivos para recebermos os passes, tanto para nós, como os passes à distância para os nossos irmãos, que aqui viemos buscar auxílio. Te pedimos a permissão para encerrar, Jesus. Graças a Deus. Quando abrindo os nossos olhos físicos e permanecendo na paz, na serenidade, que os trabalhos continuem. Obrigado a todos.